Saudações rubro-negras, alô você, pois é, nação. O Flamengo deixa escapar 3 pontos diante de um Grêmio limitado, um Grêmio sem opções e um Grêmio totalmente inferior, diante de mais de 69 mil pessoas. Ah, mas o Grêmio é um time aguerrido, lutou até o final, bosta nenhuma. Ah, mas o Grêmio tem um goleiro muito bom, o goleiro do Grêmio salvou o Grêmio na tarde de hoje. Bosta nenhuma, o Flamengo foi irresponsável, Pedro perdeu várias chances de gols no primeiro tempo. Pelo menos 4 gols o Pedro perdeu no primeiro tempo e mais as chances perdidas pelo Flamengo na segunda etapa de jogo. Então foi um Flamengo totalmente irresponsável, o Flamengo não jogou bem. Felipe Luiz, na minha opinião, errou na substituição, errou no momento de substituir. Ele tirou o Plata que estava fazendo lançamentos e jogadas em profundidade, em velocidade, estava jogando muito bem, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Plata foi um dos melhores em campo na tarde de hoje. Ele tirou o Plata para botar o Luiz Araújo. Depois da entrada do Luiz Araújo, o Flamengo até fez o gol com a Arrascaeta. Mas aí caiu bastante de rendimento, caiu bastante de produção. Então o Flamengo foi totalmente irresponsável, não jogou bem. Uma atuação meia boca do time do Flamengo de Felipe Luiz hoje. E aí deixa escapar 3 pontos diante de um Grêmio limitado, um Grêmio sem opções e um Grêmio totalmente inferior para o time do Flamengo. E é o que eu falei. Ah, mas o goleiro do Grêmio salvou o Grêmio porque o Grêmio é um time aguerrido, o Grêmio é isso, o Grêmio é aquilo. É bosta nenhuma. Flamengo que foi responsável e deixou escapar 3 pontos diante de mais de 69 mil pessoas na tarde de hoje. Mas enfim, nação, linda tarde de domingo, dia de Maracanã, domingo é dia que todo flamenguista espera para ver seu time de coração. Porque o Flamengo é tido como religião para nós flamenguistas. Então parabéns a você, flamenguista, que carrega o Flamengo dentro do peito. Parabéns a você, flamenguista, que, assim como eu, é movida por esse amor incondicional por esse clube que amamos. O Flamengo recebeu o Grêmio na tarde de hoje, jogo pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo lá na Arena do Grêmio deu 2-0 para o Flamengo. E o Flamengo precisava vencer hoje para se afastar ainda mais do Cruzeiro, do Palmeiras e do Bahia. E aí ainda tem o confronto contra o Estudiantes na próxima semana, tem confronto contra a Juventude, Vasco, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras. Então é só jogos decisivos que vem pela frente. O Flamengo precisava vencer para tomar mais fôlego do Cruzeiro e do Palmeiras. Palmeiras vai começar a jogar agora às 6h30, como sempre. O jogo do Palmeiras é sempre depois do jogo do Flamengo. O Palmeiras é sempre beneficiado pela CBF, né? Palmeiras sempre jogando sabendo o resultado do jogo do Flamengo. Por que Palmeiras e Flamengo não jogam no mesmo horário? Por que o Flamengo não joga depois que o Palmeiras? Porque a principal preocupação do Palmeiras é o time do Flamengo. A Leila apoiou a mudança do calendário que a CBF fez às escuras. Foi prejudicada, o Palmeiras foi prejudicado. E a Leila não se manifestou pelo prazer de ver o Flamengo sendo prejudicado. O Cruzeiro jogou ontem, venceu o São Paulo e agora está ali a 2 pontos atrás do Flamengo. Por isso é muito importante o Flamengo vencer para poder abrir 5 pontos de vantagem em relação ao Cruzeiro. Mas o Flamengo vergonhosamente faz um jogo bem abaixo e aí deixa escapar 3 pontos. Rola a bola, Maracanã completamente tomado, completamente lotado, mais de 69 mil pessoas na tarde de hoje. O Flamengo já foi pro ataque aos 30 segundos de jogo. E o Flamengo pressiona, tentando abrir o placar. 3 chances de gols para o Flamengo em menos de 5 minutos. A bola pela direita com o Varela, a bola pelo meio com o Plata, que jogou muito bem hoje, e a bola pela esquerda com o Arthur Lucas. O Flamengo encurralou o Grêmio, pressionou, tentou abrir o placar, tomava a bola, não deixava o Grêmio se aproximar da grande área no começo do jogo. E hoje também, o Flamengo veio com o Nico de la Cruz no lugar de Jorginho, que sentiu a coxa ali, foi preservado, foi poupado pelo Felipe Luiz. E o goleiro do Grêmio no mesmo esquema do goleiro do Internacional. O goleiro se machuca, finge lesão, para esfriar o Flamengo, para esfriar o jogo. O Grêmio sentiu toda a pressão imposta pelo Flamengo no começo do jogo, fez uma marcação mais forte, e aí o goleiro, como não deu certo a marcação no começo do jogo, o goleiro tentou esfriar o jogo, fingir uma contusão. O Grêmio consegue um chute a gol aos 13 minutos, mas passou
longe do goleiro do Rossi. O Flamengo era um Flamengo dominante, só faltavam os gols. Aí os lances divididas favoreciam o time do Grêmio, porque o Grêmio ia esfriando o jogo. O Grêmio tinha o goleiro caindo, o goleiro fingindo contusão, os jogadores do Grêmio pedindo falta a todo momento, picotando o jogo, tentando esfriar, não deixando o Flamengo jogar, e aí o jogo esfriava, os jogadores do Grêmio deixando o tempo passar. Isso tinha nos 16 minutos. O Flamengo aos 18 minutos era o Flamengo mais dominante, marcando bastante, mas o gol não saía por causa da marcação gremista. E o Flamengo foi atraindo o Grêmio para o seu próprio campo. É uma estratégia do Felipe Luiz para tentar abrir mais a zaga do Grêmio, deixando o Grêmio chegar para tentar dar mais espaço. E o Flamengo chega com o perigo ao gol do Grêmio, mas a forte marcação do Grêmio ali esbarra no time do Flamengo. O Grêmio chuta a bola aos 22 minutos, mas chuta mascado e não leva o perigo ao gol de Rossi. Amigos do canal Mundo do Flamengo, e aí a gente começa a escutar os baba-ovos de plantão falando: ah, porque o Grêmio é imortal, porque o Grêmio foi o time herói da tarde de hoje, segurou o empate que o Flamengo lutou até o fim e conseguiu o gol. Bosta nenhuma! O Grêmio fez ali uma jogada, a bola bateu no braço do Ayrton Lucas, pênalti, o goleiro foi lá e converteu o pênalti pro Grêmio. Aí o que acontece? O Pedro perdeu 3 chances claríssimas de gol no primeiro tempo. O zagueiro do Grêmio tirou uma bola em cima da linha, teve bola na trave. O Flamengo, que foi um time totalmente incompetente, e ainda por cima a gente tem que ficar escutando aqueles repórterzinhos meia boca da grande mídia, comentarista baba-ovo falando: ai, porque o Grêmio conseguiu parar o Flamengo, porque o Grêmio foi heróico, o Grêmio foi lutador, foi guerreiro até o final. Bosta nenhuma! O Flamengo foi totalmente incompetente e vergonhosamente deixou escapar 3 pontos diante de um time que é totalmente limitado. Aí segue o jogo na ação. O Flamengo tinha um começo de jogo dominante, mais posse de bola, só que o gol não saía. O Grêmio com linha de 5 atrás e o Flamengo ali tentando continuar a agredir o Grêmio, mas sem sucesso. E aí ficava tocando a bola de um lado pro outro. O Flamengo teve boas chances no início, mas o goleiro ali fingiu uma contusão e esfriou o jogo. O Grêmio sabia que não tinha futebol para bater de frente com o Flamengo, então ali tentou esfriar o jogo. Um esquema de jogo muito bem montado pelo Mano Menezes. O Grêmio estava segurando mais a bola e aí o Grêmio, aliás, veio para o Maracanã para tentar jogar por uma bola. O Flamengo veio para o jogo aos 27 minutos, o zagueiro do Grêmio na pressão joga contra o próprio gol, quase marca para o Flamengo, e o Grêmio sabia que não podia errar com a marcação, porque qualquer erro é fatal. O jogo tinha cara de 0-0 no primeiro tempo. As chances do Flamengo de agredir o Grêmio eram muito pequenas, porque a marcação do Grêmio foi muito forte, foi muito saidinha. Então o Flamengo não conseguia acionar o Pedro, nem o Lino e nem o Plata. Então o Flamengo precisava abrir o jogo com rapidez, bola longa, lançamentos em profundidade para tentar pegar o Grêmio desprevenido. Tínhamos 33 minutos, e não era o que estava acontecendo. O Flamengo chegava na intermediária, não conseguia erguer a bola na área do Grêmio. Primeiro tempo foi se findando, o Grêmio não errava e o Mano estava satisfeito porque o seu esquema de jogo deu certo no primeiro tempo. Flamengo continuava lento, Flamengo teve uma semana para descansar e fazia um jogo muito lento. E aí não abriu o placar no primeiro tempo. A defesa do Grêmio era boa? Uma marcação forte, mas o Flamengo tinha que impor velocidade no jogo. O Grêmio ia ganhando espaço, um time do Grêmio bastante violento. Aquele Kahneman lá quase quebrou o De La Cruz em jogadas covardes. Aliás, esse jogador é um jogador covarde, ele tinha que ter sido expulso já na entrada do De La Cruz. Quase quebrou 4 ou 5 jogadores do Flamengo. E o Flamengo não conseguia roubar a saída de bola do Grêmio. Um Flamengo totalmente diferente. E hoje na ação foi admirável o De La Cruz, jogando muito bem. Ele já está totalmente recuperado daquela lesão que ele sofreu há 3, 4 meses atrás. Jogou muito bem na tarde de hoje, quase marcou 2, 3 vezes de falta. O Flamengo jogando muito bem no primeiro tempo, mas era um Flamengo lento, que não conseguia chegar.
Aos 40 minutos, o Pedro chuta sozinho, o goleiro do Grêmio faz milagre, o Pedro pegou mal na bola, mas ali foi talvez a melhor chance do Flamengo no primeiro tempo. Em seguida, o zagueiro do Grêmio já tira a bola em cima da linha novamente. Então o Flamengo conseguiu botar 2 bolas na pequena área pro Pedro, mas as 2 bolas o Pedro pegou mal. Era só o Flamengo apertar a marcação em cima da saída de bola do Grêmio, o Flamengo ia conseguir fazer gol. O Flamengo fez uma blitz ali no finalzinho do primeiro tempo. Tivemos um juiz totalmente equivocado. O Léo Ortiz ali naquele lance foi na bola. Parecia um juiz gremista. Deu uma falta que não houve, deu uma falta pro Grêmio. Falta pro Flamengo, ele quase não deu. E agora, por um erro de arbitragem, o Léo Ortiz não joga o próximo jogo. A arbitragem do Brasileirão sempre deixa a desejar, né? O VAR poderia ter chamado e ter feito o juiz tirar o cartão, porque não houve. O Léo Ortiz foi na bola, não foi proposital. Então ali, mais um cartão que foi totalmente errado. Amigos do canal Mundo do Flamengo. E aí temos uma CBF cheia de esquemas para prejudicar o Flamengo. O juiz deu o segundo cartão amarelo para o Léo Ortiz. O Léo Ortiz estava pendurado. Resultado, não vai enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi no próximo final de semana. Um juiz totalmente incompetente, porque o Léo Ortiz não foi propositalmente no jogador do Grêmio. O Léo Ortiz foi na bola. O VAR totalmente incompetente, também ali cheio de esquema para prejudicar o Flamengo. Porque o VAR, se fosse competente, teria chamado o juiz, teria mostrado o lance 2, 3 vezes, teria repetido, até o juiz ver e perceber que o Léo Ortiz não foi intencionalmente no jogador do Grêmio. Léo Ortiz foi na bola. Tivemos um Flamengo que foi totalmente prejudicado, porque o Léo Ortiz não vai enfrentar o Juventude no próximo final de semana. O VAR não foi acionado nenhuma vez no jogo de hoje, um árbitro que, na minha visão, totalmente despreparado. Como é que o juiz dá um cartão desse? O juiz estava de frente para o lance, o juiz não viu que o Léo Ortiz foi na bola? Todo mundo falando que o Léo Ortiz foi na bola, menos o juiz, porque o juiz, a CBF, ele é cheio de esquemas para prejudicar o Flamengo. Começa no calendário, vai até a arbitragem. Felipe Luiz botou um Flamengo que não foi ofensivo nem no primeiro tempo. O segundo tempo deu uma melhoradinha, mas deixou muito a desejar. No primeiro tempo, tivemos só as 3 chances de gols perdidas pelo Pedro cara a cara com o goleiro, sozinho ali. O Pedro não jogou bem na tarde de hoje, o Pedro muito mal em campo. E aí o Flamengo vergonhosamente perde 3 pontos. A CBF ali montou um esquema para prejudicar o Flamengo, para o Palmeiras conseguir chegar. Agora o Palmeiras vai vencer o Corinthians, o jogo começa às 6h30 da tarde. E o Palmeiras vai chegando, devagarinho, mas vai chegando. O Flamengo vergonhosamente deixou escapar 3 pontos na tarde de hoje, contra um time totalmente limitado e inferior. O Mano, no finalzinho do primeiro tempo, bastante agitado no meio de campo, tentando ali controlar o jogo. Então gerava muita expectativa para o segundo tempo. Talvez o Grêmio viria mais avançado para tentar buscar o gol. Fim do primeiro tempo, 0-0. Felipe Luiz não gostou do primeiro tempo, né? Algo que é curioso, porque ele não escalou um Flamengo ofensivo no primeiro tempo. Pelo lado do Grêmio, o Mano Menezes se sentiu meio aliviado com o fim do primeiro tempo, porque a estratégia dele tinha dado certo, pelo menos no primeiro tempo. O Flamengo teve bastante dificuldades para poder chegar no ataque. O segundo tempo, o Flamengo veio com o Plata, tentou passar por toda aquela barreira de jogadores do Grêmio, conseguiu chegar aos 2 minutos, numa jogada do Lino. E aí o Flamengo começou a chegar, teve 4 escanteios em 5 minutos. Achávamos que o Grêmio viria para o segundo tempo com outra postura, mais leve, mais solto, mais ofensiva, dando mais espaço, e não foi o que aconteceu. O Flamengo veio com tudo para cima do Grêmio, tentou uma pressão para poder abrir o placar. E aí, finalmente, aos 7 minutos, o craque da Gávea, o nosso camisa 10, o gênio Arrascaeta, consegue abrir o placar. O artilheiro do Flamengo do ano. Plata, Arrascaeta, Pedro e Arrascaeta de novo. Finalmente, que agonia, nação! 1-0 Flamengo. Arrascaeta fez o gol, o Grêmio abriu o espaço, deu espaço e abriu gol. Desculpe os gremistas, né? Mas é muito difícil segurar o Flamengo quando você dá espaço. O Flamengo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro e o melhor ataque.
Então você não pode dar o mínimo de espaço pro time do Flamengo. E aí tinha ficado mais difícil pro Grêmio, porque ia ter que sair pro jogo ou voltar para Porto Alegre com 1 a 0 na bagagem. Se o Grêmio saísse pro jogo, o Flamengo ia aumentar. E o Plata, comendo a bola, muito bom o jogo do equatoriano, está começando a ganhar os meus elogios. Jogou muito bem, com garra e amor a camisa do Mengão. Só que aí o Filipe Luiz, na minha opinião, ele erra. Ele tira o Plata, que estava ótimo em campo, e entrou o Luiz Araújo. Eu achei muito cedo o Filipe Luiz tirar o Plata, porque ele estava jogando bem. O Plata é aquele jogador que joga a bola brincando. Joga como se fosse uma brincadeira. E hoje ele praticamente brincou em campo, porque foi muito bem. Na minha opinião, ali, o segundo melhor em campo no time do Flamengo. E aí, nação, parece que finalmente o Filipe Luiz achou um batedor de falta para o time do Flamengo. De La Cruz parece conversar com a bola antes de batê-la. É um excelente batedor de falta. E por sinal, jogou muito bem hoje. E aí, nação, aos 13 minutos tínhamos 9 escanteios para o time do Flamengo. Léo Pereira quase marcou, a Arrascaeta estava mal colocado, senão teria sido 2 a 0 para o Flamengo. Mais uma chance de gol perdida. Aos 18 minutos, o Flamengo ganhou uma falta quase no bico da grande área. A Arrascaeta, pendurado, o jogador do Grêmio pendurado nas costas da Arrascaeta. O árbitro não deu cartão, então assim, uma coisa vergonhosa. E aí, nação, hoje em dia no futebol tudo é estatística, né? A Arrascaeta é o maior garçom da história do brasileiro, com 78 assistências. E De La Cruz é disparado o melhor cobrador de falta do Flamengo. Quase marcou 2 vezes de falta hoje. Aos 20 minutos, o Grêmio saiu pro jogo tentando buscar um pontinho. E vem o Flamengo de novo, o Flamengo buscando o segundo gol. Aí o Filipe Luiz chama o Bruno Henrique e a torcida se agita, a torcida vai à loucura. Porque com o Bruno Henrique em campo é mais velocidade para o time do Flamengo. E o Flamengo precisava garantir os 6 pontos para não deixar Palmeiras e Cruzeiro chegar mais ainda. Amigos do canal Mundo do Flamengo, tivemos o Flamengo dominante, mas o Flamengo que não agrediu ofensivamente. E o castigo veio no segundo tempo. O Grêmio chegou, chutou a bola propositalmente nos braços do Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, numa jogada infeliz, estava com os braços totalmente abertos dentro da pequena área. O juiz dá o pênalti, o Grêmio vai lá, converte e empata o jogo. O Grêmio saiu pro jogo. Hoje o Pedro, como eu disse, não estava bem em campo, errando muita finalização, errou 3 vezes. O Grêmio deu as chances, o Flamengo chegou, mas não conseguiu ser totalmente ofensivo. Esse zagueiro do Grêmio, esse tal de Kahneman, em jogadas covardes. Esse Kahneman é um covarde. É um zagueiro que só vai no corpo do adversário. Ele deveria ter sido expulso ainda no primeiro tempo, porque fez jogadas totalmente covardes em cima dos jogadores do Flamengo. E o Flamengo continuava pegando a saída de bola do Grêmio, era o Flamengo superior, tanto no elenco, na qualidade de futebol, nos passes, nas finalizações e em bolas roubadas. Era o Flamengo dominante, mas com um placar pequeno, apenas 1 a 0. O Grêmio atacava quando o Flamengo deixava. O Flamengo teve as chances, mas não soube aproveitá-las. Luiz Araújo fez uma linda jogada, mas demorou muito para chutar. Sai Pedro e entra Bruno Henrique. O jogo pro Grêmio hoje não foi nada fácil, muito menos para os atacantes. O Flamengo vinha buscando o segundo gol para liquidar de vez o jogo. E aí o Grêmio tentou tirar um pontinho do Flamengo, ganhou o pênalti. O jogador do Grêmio, ele chutou a bola na mão do Ayrton Lucas, que numa jogada infeliz estava ali com os braços abertos dentro da pequena área. Realmente é pênalti, nação. Não tem muito o que fazer. Aos 108 minutos, o Flamengo, dificílimo fazer o segundo gol. E a torcida ali começou a gritar o nome de Rossi. Ficou toda a expectativa para o goleiro Rossi, que infelizmente não conseguiu defender. Amigos do canal Mundo do Flamengo, e agora? O Grêmio empata pro jogo, a grande massa rubro-negra vê o Cruzeiro e o Palmeiras encostarem mais ainda no Flamengo. Um Grêmio totalmente limitado, chutou a bola na mão do Ayrton Lucas propositalmente, um time muito inferior ao time do Flamengo. Mas o Flamengo deu muita moleza e teve uma jogada infantil e infeliz do Ayrton Lucas. O Flamengo foi infeliz em várias finalizações, não soube aproveitá-las. E aí no final do jogo paga pelos seus erros. E o Kahneman seguiu ali derrubando os jogadores do Flamengo.
O juiz vergonhosamente não deu nada. Era pra ter sido expulso ainda no primeiro tempo. O Filipe Luís, mais uma vez, foi caindo pro Mano Menezes. Quando o Mano estava no Fluminense, o Filipe Luís perdeu um jogo, empatou 2, venceu só 1. Hoje empatou de novo. O Mano consegue 1 ponto e ali já começou a pedir o final do jogo com 43 minutos de jogo. O Grêmio jogou com sabedoria. Quando você não tem futebol, você usa a sabedoria do seu técnico. O Grêmio foi um time astuto. O goleiro soube esfriar o jogo na hora certa. Usou a catimba no primeiro tempo. Jogadores fazendo muitas faltas. E uma equipe inferior igual a do Grêmio não tinha o que fazer. Só fazer falta, tricotando o jogo, embolando o jogo no meio de campo e esfriar o jogo. Era o que o Grêmio tinha para fazer. E a história é: chutaram a bola na mão do Arthur Lucas e empataram. Não adianta os babaúvos dizer que o Grêmio foi herói, que o Grêmio foi guerreiro. Bosta nenhuma. O Grêmio apenas contou com a sorte e a catimba de seus jogadores durante o jogo todo. O Flamengo deixou escapar 2 pontos importantíssimos na briga pelo Brasileirão. Os dois, aí, né, como diz os baba-ovos de plantão, os 2 pontos escorreram entre os dedos de Filipe Luís. Mas o Pedro, nação, ele perdeu 2, 3 chances de gol. O Pedro muito mal em campo. E o Grêmio agradece ao Deus deles pelo ponto. Mais de 69 mil pessoas para ver empate com sabor de derrota. E é o que eu digo, nação. Filipe Luís, então, com um time totalmente, fez substituições muito ruins, tirou o Plata no momento errado, não é para ter substituído o Plata, não é tão cedo assim no jogo, botou o Luiz Araújo, o rendimento do time caiu, Plata estava muito bem em campo, como eu disse, um dos melhores em campo. Filipe Luís vai lá, faz cagada, mexe errado. E o Flamengo sente a ausência de Jorginho nesse meio de campo. Delacruz jogou muito bem no jogo de hoje, quase marcou 2, 3 vezes de falta. O Pedro, como eu disse, não tem nem muito o que falar, né? Perdeu gols e o Flamengo, no finalzinho, paga pelos seus erros, tanto individuais como coletivos. É o que eu disse, Filipe Luís mexeu errado e também, né, o Flamengo teve uma semana de descanso para se preparar para esse jogo de hoje. O Flamengo entra em campo muito lerdo, muito lento e paga pelos seus erros, tanto os individuais quanto coletivos. Quando o Flamengo jogava quarta e domingo, quarta e sábado, quinta e sábado, ali no meio de semana e final de semana, o jogo do Flamengo era totalmente outro. Parecia que o Flamengo tinha mais ritmo. Agora o Flamengo vai voltar a jogar só no próximo final de semana contra o Juventude. E eu estarei aqui com a escalação de Filipe Luís, com as substituições. Tomara que dessa vez ele não tire jogadores que estejam bem em campo tão cedo como ele tirou o Plata no jogo de hoje. Mas enfim, nação, Flamengo tem que vencer, não pode passar pela cabeça de jogadores do Flamengo perder ou empatar esse jogo contra a Juventude lá no Alfredo Jaconi. É um jogo, né, que o Flamengo vai ter que entrar muito preparado, porque é difícil ganhar lá. Primeiro turno o Flamengo goleou a Juventude por 6-0 e agora esperamos, ficamos na torcida que o Flamengo faça um bom jogo e consiga mais 3 pontos para disparar ainda mais na liderança do Brasileirão. Abraço, nação rubro-negra!